Oi, gente! Vamos lá para a segunda parte da nossa boneca. Agora nós vamos aprender a fazer a pintura de rostinho. Eu gosto de pintar o rostinho antes de montar a boneca. Então, nessa segunda parte, a gente vai aprender a começar, né? A fazer luz e sombra, como que a gente prepara os olhos da boneca, como que a gente prepara a boca, para a gente poder, de fato, colocar a cor que a gente quer nos olhos, o tipo de batom, deixar a boneca com cara de boneca mesmo. Então vamos lá para essa segunda parte? Vem comigo! Então eu vou pegar aqui a tinta rosa escuro, tá? Para fazer uma sombra. Então eu tiro o excesso no prato, tá vendo? Ó, tirei o excesso no prato. Aí eu passo na toalhinha, ó, para tirar mais ainda o excesso, para ficar uma sombrinha de nada. Quanto mais eu passar, menos tinta vai ficar no meu pincel, tá? E eu vou passar aqui entre a pálpebra e o olho da minha boneca, tá? Nesse risco da pálpebra, eu vou fazer uma sombrinha rosada, tá? Ó, tá vendo? Por mais que eu tire, ele ainda fica uma tintinha no pincel. Então, eu tô fazendo uma sombra. Vou fazer a mesma coisa no outro olho, ó. Bem em cima do risco da pálpebra, tá? Pra ficar em uma sombrinha, ó. Nossa boneca vai ser mais rosadinha. Olha lá, tá vendo? Eu não tô passando tinta, não estou pintando, eu estou fazendo uma sombra com a tinta rosa escura, tá? Olha lá. Movimento de vai e vem, movimento circular, ó. Aí ele vai ficando como se fosse uma manchinha, tá vendo? Agora eu vou limpar o meu pincel, vou hidratar, vou enxugar no tecido. Todas as vezes que eu usar o pincel, eu hidrato e passo ele no tecido para enxugar. E todas as vezes você já faz isso, já deixa ele pronto para você. Ó, vou deixar ele limpo, quando eu precisar, ele já tá limpinho. O que eu vou fazer agora? Eu vou usar a tinta branca, tá? Eu vou usar a tinta branca com o meu língua de gato, tá? Esse é o maiorzinho. Então, eu hidratei o meu pincel na água, tô enxugando ele na toalhinha, ó. E a tinta que eu vou usar vai ser a tinta branca, tá? Então, eu molho o pincel na tinta, tiro o excesso na minha mão, aí não ficou aparecendo a mão, mas eu sempre tiro o excesso na mão, tá? E vou fazer uma sombrinha em volta do olho da minha boneca, tá? É sombra, não é passar tinta. Tá vendo que a minha mão já tá toda pintada? Porque eu tô fazendo sombra. Então, quando eu faço sombra, eu tiro o excesso na minha mão, tá? É uma sombrinha de leve em volta. Vou fazer isso nos dois olhos da minha boneca. Ó. Quando eu tiro o excesso da tinta, ela vai ficar na parte de cima do meu pincel, mas a parte de baixo fica só um resquíciozinho de tinta, tá? Então, eu vou fazer tanto na parte de cima, quanto na parte de baixo do olho da minha boneca. Aqui tá muito quente, então a tinta seca muito rápido no pincel, tá? Então, isso aconteceu, secou a tinta, você molha o pincel na água, hidrata, enxuga no paninho e começa todo o processo novamente, ó. Tá vendo? E a gente vai fazer uma sombra branca aí em volta do olho da boneca. Tiro o excesso, ó, e faço novamente. Quanto mais você passa o pincel, mais esfumaçadinho vai ficando a tinta, tá? Olha lá, vou pegar mais um pouquinho, tiro o excesso na mão, ó. E vou passando no olho da boneca. É um processo de paciência, tá? Ó, ainda tem um restinho de tinta na minha mão. Eu vou utilizar
apesar de você não conseguir ver aí minha mão, mas eu tô fazendo esse processo, tá? Ó, vou passar agora na parte de baixo. Pego tinta, tiro o excesso na mão e vou passando na parte de baixo do olho da minha boneca, ó. E a gente consegue ver que já dá uma mudança, né? Já dá um diferencial no olho da boneca, ó. Já começa a destacar, tá vendo? Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Pego um pouco de tinta, tiro o excesso e vou fazer a mesma coisa no outro olho, tá? O mesmo processo que eu fiz nesse olhinho, eu vou fazer no outro. Passando a tinta em volta do olho da boneca. Olha como ficou o olho. Muito bem. Agora eu vou usar o castanho claro, tá? Então, eu vou tirar aqui a tampinha, porque nós vamos usar o castanho claro. Eu tô com meu língua de gato. Vou passar o excesso na minha mão, igual a gente já aprendeu. Vou tirar o excesso e vou fazer um sombreado, tá? Então, vou fazer um sombreado aqui, marcando o nariz, ó. Não é tinta, tá? A tinta tá só na parte de cima. É um sombreado que eu vou fazer, marcando o narizinho da boneca. Porque quando eu passar o secador, essa marca da caneta, ela vai desaparecer, tá? Mas o sombreado da tinta, ela vai permanecer. Então, eu passo na lateral das narinas, ó. Engraçado, parece não ter tinta, né? Mas tem tinta sim, tá? E vou, ó, fazendo o contorno, tá? Pego mais um pouquinho de tinta, tiro o excesso na mão e vou fazendo aqui a marcação do narizinho da minha boneca. Ó. Aí você vai olhando, vê onde precisa de um pouco mais, um pouco menos, tá? A intenção é que o nariz não fique sobressaltado em relação ao restinho do rosto, tá? Tem que ficar uma coisa harmoniosa. E a mão é leve, ó. Vou tirar o excesso, passar mais um pouquinho. A mão é leve, não é uma mão pesada, cheia de tinta. Por isso que o sombreamento ajuda muito, tá? Ó. Vou passar aqui nessa curvinha debaixo do nariz, vou pegar mais um pouquinho. Se o seu pincel tiver seco, hidrate o pincel, enxugue bem, pegue mais um pouquinho de tinta, tira o excesso na mão e vai passando aqui, ó, fazendo a curvinha, como se fosse um U no narizinho da boneca, tá? Ó, vou molhar meu pincel e vou limpar ele. Ele precisa estar bem seco. Ó. E aí eu continuo o processo. Pintura de rostinho leva tempo, tá? Não é uma coisa que a gente faz papum, igual 2 olhinhos com um pinguinho de tinta, não. Ó. Então tem que ter bastante paciência. Agora eu vou fazer essa curvinha, deixa eu arrumar a pontinha do nariz aqui. Eu vou fazer essa curvinha que fica entre o nariz e a boca. É um sombreado, vou tirar o excesso na mão e vou fazer um sombreado aí, seguindo do nariz para a boca. Tá? Ó. Não pode ficar tão forte como se você tivesse passado tinta, porque a boneca é bem clarinha. Mas você dá uma certa profundidade. Ótimo, agora eu vou pegar o branco. Não esqueça de limpar, hidratar o seu pincel e secar antes, tá? Então, eu vou pegar o branco. Tô enxugando o pincel porque ele ainda tá molhado. Vou pegar a tinta branca e vou fazer aqui um sombreadozinho, ó.
fazendo como se fossem duas, não é bolinhas que eu vou dizer, é fazendo um sombreamento mesmo, a parte de iluminação do nariz da minha boneca, tá? Eu vou iluminar o narizinho da minha boneca e ele vai começando a tomar forma, ó, tá? Ele vai começando a tomar forma. Então, vou preenchendo com a tinta branca, fazendo um sombreamento, tá? Não é soltar a tinta aqui, não. Pego mais um pouquinho. Se a sua tinta estiver grossa, você pega um pouquinho de sal, coloca dentro da tinta e dá uma sacudida que ajuda, tá? Às vezes a tinta branca e a tinta preta acontece muito isso. E aí, ó, eu vou dando volume no narizinho da minha boneca. Ó, tá vendo? Já é outro nariz. Agora eu vou pegar um pouquinho do branco com o pituá, vou tirar o excesso no prato, tá? Vou tirar o excesso no tecido e vou iluminar aqui a testa da minha boneca, vou iluminar a bochechinha dela, tá? Ó. Eu faço isso com a tinta branca. Você pode fazer com areia também, se você preferir. Então, eu vou iluminar aqui a testa da minha boneca, o nariz, tá? Ó. E as bochechinhas aqui embaixo dos olhos. Faço isso com a tinta branca. Muito bem. Agora, eu vou usar o rosa antigo para pintar a boquinha da minha boneca, tá? O rosa antigo, ele parece bem escuro, mas ele não é tão escuro assim, tá? Então, olha só. Agora, eu não vou fazer sombreamento. Agora, eu vou pintar mesmo, tá? É pintura. Então, eu vou pegar aqui o meu língua de gato maiorzinho e vou pintar aqui a parte interna da boca da minha boneca. Então, você segue o contorno que você fez da caneta para pintar a boquinha da boneca. Pouca tinta, tá? Não coloque muita tinta, senão ele vai craquelar. Então, a intenção é que você preencha a boquinha da boneca sem sair do risco. Lembre-se que você está com uma tinta escura numa pele clara. Então, para corrigir, fica mais difícil. Então, e com muito cuidado para não pingar no rosto da boneca, né? Tô falando isso porque eu sou mestre nisso. Então, ó. Você vai preenchendo com calma toda a boquinha da boneca. Depois nós vamos dar uma clareada nessa boca, tá? Ó, mais um pouquinho de tinta, fazendo a curvinha aqui da boca. Ó. Muito bem. Ó. Eu venho no cantinho. Eu vou preenchendo aqui a boca da minha boneca. Agora eu tô com o língua de gato menorzinho para poder fazer os cantinhos próximos à linha riscada, tá? Fica mais fácil do que o língua de gato grande. As cerdas maiores. Ó. Tá vendo? É bem os cantinhos mesmo. É um trabalho de paciência. Ó. E aí eu vou acertando aqui. Sim. Muito bem. Ó. Olha lá a boca da minha boneca. Aqui no meiozinho, falta um pouquinho.
Esse lado aqui tá um pouco mais curvado. Deixa eu arrumar aqui. Pronto. Sim. Ó. Aí você vai olhando e conferindo, tá? Se não tá muito curvado, se um lado da boca tá diferente do outro, tem que ficar tudo proporcional. Ó. Acertando os cantinhos. Tudo bem. Ó, agora eu vou usar o rosé. É com o rosé que eu vou clarear um pouco essa boca, tá? Ó. Agora eu vou pegar o rosé, pouca tinta, tá? No pincel. E vou passando aqui na parte interna da boca da minha boneca. Eu vou deixar uma margem da tinta que eu já passei, tá? E vou preencher com bem pouca tinta, mas muito pouca tinta mesmo do rosé, fazendo aí clareando um pouco esse batom vermelho dessa boneca, tá? Porque a intenção não é deixar ela com a boca vermelha. Ó, tá vendo? Já vai mudando o tom da boca da boneca, ó. Você deixa uma margenzinha e vai clareando o restante da boca da boneca. Fica um tom de batom bem bonito. Ó. Como ela é uma boneca bem clarinha, se eu colocar só o rosé aí, ia ficar muito apagado. Então, e se eu deixasse só o vermelho, ia ficar muito cheguei. Então, eu acho que fazendo a combinação das duas cores, fica bem bonito. Mas fica a seu critério, se você preferir colocar outro tom de batom, sem problema nenhum, tá? Olha lá. Tudo bem. Vou passar mais um pouquinho aqui do meu pituá, clareando a bochecha da minha boneca. Tudo bem. Agora eu vou pegar o branco. Meu pincel já tá limpo, tá? Hidratado, limpo. Vou deixar a boca secar, tá? E agora a gente vai preencher com o branco os olhos da boneca. Ó. Agora eu vou usar o preto, tá? Tinta preta. E eu também vou pintar. Aqui eu não vou fazer sombreado, tá? É pintura mesmo. Então, vou pegar a tinta na tampinha e vou preencher os olhos da minha boneca.
Muito bem, agora nós vamos usar o cappuccino e o língua de gato, o menor, e vamos fazer uma sombra, um sombreado na sobrancelha da nossa boneca. Ó, pouca tinta, tá? Tira o excesso na mão, ainda tem um pouco de tinta na mão. E aí a gente vai fazendo uma sombra aqui dentro da sobrancelha da nossa boneca. Ó, faço a mesma coisa do lado de cá. Eu ainda tenho tinta na mão. Então, eu vou fazendo um sombreado aqui dentro da sobrancelha da minha boneca. Ó, já vai dando uma cor, tá? Isso é só para fazer uma base para a gente poder fazer os fios da sobrancelha da nossa boneca. Ó, é só mesmo um sombreadinho. Agora eu vou usar o rústico, tá? E o pincel filete, que é esse mais fininho, ó. Porque eu vou fazer o risco da sobrancelha da minha boneca. Eu vou fazer os fiozinhos. Então, o que que eu preciso para fazer esses fiozinhos? Eu vou pegar um pouco de tinta, tá? Tinta rústica. Vou colocar no meu pratinho. Ó. E vou colocar um pingo d'água, tá? Então, eu vou diluir esse pouquinho de tinta aqui num pouquinho de água, tá? É coisa bobagem mesmo, ó. Um pingo que vem no próprio pincel. E aí eu pego o filete, ó, eu não vou esparramar a tinta no meu filete, não. Eu vou pegar a pontinha do meu pincel. Peraí. Ai. Ó, vou pegar a pontinha do meu pincel e vou pegar a tinta e fazendo uns riscos, tá vendo, ó? É fazer de fato os fiozinhos da sobrancelha. Então, a tinta é só pra fazer os fiozinhos. A gente não enche o pincel de tinta. Porque senão vai virar um reboco, na verdade. Então, para fazer os fiozinhos, ó. Só um instante, isso. Os fiozinhos da sobrancelha da boneca, ó. E aí você vai fazendo de acordo com o contorno da sobrancelha que você desenhou aí no rosto da sua boneca. Ó. Tá vendo? Você preenche toda a sobrancelha com fiozinhos sem pintar, sem encher de tinta. Muito bem, ó. Já dá um tchan no rosto da boneca. E muito bem. E aí você vai olhando, se você achar que tá faltando, aí você coloca um pouquinho mais, tá? Eu vou usar o rústico novamente. E o pincel filete, ó. E vou fazer o risco que separa os lábios da minha boneca, ó. Eu faço um U, tá vendo? E venho com o pincel língua de gato e dou uma esfumaçada nesse risquinho que eu fiz aí com o filete, tá? Ó, mais uma esfumaçadinha. Se o seu risco tiver apagado, você faz novamente com a caneta fantasma. Ó, aí eu venho aqui, faço o risco com o filete e a tinta, né, a rústico. Pego o meu pincel língua de gato e vou esfumaçar essa tintinha que eu passei aqui fazendo o risco, ó. Você esfumaça bem.
Eu vou fazer o risco do outro lado. Ó. E com o pincel língua de gato, eu vou esfumaçando esse risco. Ó. Venho bem no cantinho. Tá vendo? Deixa eu passar mais um pouquinho aqui, que tá mais claro. Assim. E passo o língua de gato. Não pode deixar a tinta secar, tá? Porque aí você não consegue fazer esse esfumaçadinho. Ó. Tá vendo? Você esfumaça pra baixo. Muito bem. Agora eu vou tirar o excesso, ó, pra fazer a sombrinha aqui no canto da boca. Então, eu pego um pouquinho de tinta, tiro o excesso na minha mão, ó, pra ficar só uma sombrinha, tiro mais excesso ainda, pra ficar só uma sombrinha do canto da boca da boneca, ó. Tá? Como se ela estivesse querendo dar um sorrisinho. Tá? Então, aqui no canto não é tinta. É uma esfumaçada com uma sombrinha bem no cantinho da boca, ó. Eu vou pegar minha tinta branca, tirar o excesso na mão, ó. Tiro bastante o excesso. E vou fazer aqui, ó, um sombreado no olho da boneca, tá? Ele é mais circular, mas eu não vou pegar o olho inteiro da boneca, não. Ó, tô fazendo a base pra cor do olho da boneca, que vai ser azul. Ó, deixo uma margenzinha preta e venho passando a tinta, fazendo uma sombra aí no olho da boneca. Ó, fiz de um lado, agora eu vou fazer do outro. Tiro o excesso de tinta na minha mão, venho aqui, coloco o pincel na diagonal, ó, e faço um sombreado aqui no olho da minha boneca, ó. Em meio círculo, tá? Tipo uma meia lua, ó. Pode fazer aí, tira o excesso na mão e colocar que você vai ver que dá certinho. Vamos passar mais um pouco do lado de cá. Ó, já tá dando um formato. Muito bem, preencho mais um pouco de cá e de cá. Então, isso aí que a gente está fazendo é preparando uma base para a cor do olho da boneca. Aí você poderia colocar verde, poderia colocar, sei lá, um azul, que é o que a gente vai fazer, tá? É teste, a gente vai testando e vendo qual a cor do olho que combina com a nossa boneca. Às vezes você imagina o tom do vestido, já imagina o tom do olho combinando, ó. Muito bem. Então, a base está ok. Vou tirar o excesso do branco ainda, ó. E vou iluminar a boca da minha boneca. Ó, vou fazer volume na boca da minha boneca. Tá vendo? Vou fazer aqui o biquinho, ó. A parte de baixo do lábio. É um sombreado para fazer volume, tá? E aí você acaba iluminando a boca da boneca. Aqui na lateral um pouquinho, ó. Tá vendo que é sem tinta mesmo? É só um sombreado mesmo para dar volume na boca da boneca. Ó. Essa boneca fica linda. Ó. Eis a nossa boneca com a boquinha com volume. Tá vendo? Ó, como já dá um formato. É outra coisa.